a cura, orando por cura. E eu creio que ela está recebendo lá em casa também. Tá bom? Por isso ela não está aí hoje. Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 17, o verso 1. Capítulo 17, verso 1, os irmãos encontraram, pode dizer amém. Está escrito assim: e 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu para um monte. E transfigurou-se diante dele, a sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes estavam brancos como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, façamos 3 tabernáculos. E algumas traduções, tendas ou cabanas. Uma para ti, para Moisés e para Elias. Enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa cobriu-os, e a nuvem saiu uma voz que dizia: este é o filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. Os seus discípulos ouviram isso e caíram sobre suas faces e temeram. E vindo Jesus, tocou e disse: levanta e não temas. Amém? O texto começa dizendo, no início do verso 17, 6 dias depois. Você pode dizer comigo, 6 dias depois? 6 dias depois do quê? 6 dias depois de Jesus estar em Cesareia de Filipe, ou Cesareia Marítima, quando Jesus vai perguntar para os discípulos em Cesareia: quem dizem os homens ser o filho do homem? Você conhece a confissão de Pedro. E aí eles vão começar a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros que tu és João Batista, ou um dos profetas. Aí Pedrinho, sempre enfocado, vai dizer: Pedro, e vocês quem dizem? Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo. E quem vai ter a resposta certa naquele dia vai ser Pedro. E isso é bonito demais. Pergunta por quê? Porque nenhum outro homem nos evangelhos, no ministério de Jesus, foi mais confrontado do que Pedro. Pedro foi o discípulo que mais foi moído. E ele tinha que fazer a confissão. Tinha que ser ele. Porque Pedro conhece, ouve falar de Jesus através de seu irmão, que mais tarde Jesus vem em sua casa curar, e que depois, na pesca maravilhosa, seu irmão André, que era discípulo de João Batista, e depois na pesca maravilhosa, ele vai se quebrantar na presença de Jesus. Jesus vai transformar nele em um pescador de homem, um pescador de almas, um evangelista, um apóstolo, um missionário. Mas nenhum dos discípulos foi mais confrontado do que Pedro. Por quê? Porque antes de conhecer Jesus, como era a vida de Pedro? Pedro levantava à noite, depois, talvez ele se aprontava no final do dia, arrumava suas coisas, sua rede, limpava seu barco, preparava a sua isca, preparava o que tinha, e no início da noite ele se colocava no mar e ia. Ficava horas e horas, e aí com seu arrastão puxava a rede. Só que quando ele começa a andar com Jesus, ele começa a viver coisas totalmente opostas.
Porque as grandes pescas com Jesus não são feitas à noite, são feitas de dia. Oh, glória! Pedro começa a ser confrontado, por quê? Porque para Pedro conseguir dinheiro, bispo, ele tem que pescar, vir para a beira do mar, vender o peixe e conseguir o seu sustento. Só que quando ele começa a andar com Jesus, ele não precisa vender o peixe, porque o dinheiro já vem na boca do peixe. Vamos ver se você começa a pegar isso daqui. Pedro está sendo confrontado. E em Marcos capítulo número 6, verso 30 em diante, vai dizer que um belo dia Jesus está pregando, primeira multiplicação de pães e de peixe. Daqui a pouco a comida acaba, o horário é tarde. Jesus pergunta para os discípulos: vocês têm alguma coisa para comer? De onde começa a multidão? Aí os discípulos vão falar: não, mas a gente precisaria... Pedro vai falar: mas a gente precisaria trabalhar 200 dias, 200 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho na moeda romana. 200 denários equivale a 200 dias de trabalho na moeda romana. Denário é uma diária de 100, 150, 200, dependendo da profissão. Mas olha para cá. Pedro está dizendo: eu preciso de 200 denários para conseguir dar de comer a esse povo. É mesmo? Jesus fala: é mesmo? Tá bom, Pedro. Vai ver se alguém tem alguma coisa para comer. Pedro vai, os discípulos vão, encontram 5 pães e 2 peixes. Jesus manda sentar todo mundo, ora pelos pães, todo mundo come. E se farta. E sobram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Aí, eu imagino Jesus no final perguntar: Pedro, quanto você gastou para todo esse povo comer, Pedro? A tua matemática não é a minha matemática, Pedro. Vamos ver se você acorda. Pedro começa a andar com um camarada. Tudo que um pescador mais teme é chuva e vento. Pastor Silvio, tem igreja lá na ilha, sabe? Quando está chovendo, quando tem tempestade, o que fica? Ninguém atravessa, ninguém vai. Ninguém quer estar no mar nessa hora. Em Angola tem um ditado, né? Que diz: o camponês, o agricultor, ele reza para chover, mas o pescador sofre quando chove. Então é quando uns choram, outros estão sorrindo. Mas olha para cá. Pedro começa a andar com um camarada que dorme no meio da tempestade dentro de um barco. Como se não bastasse isso, e se acordavam ele não ficar virado. E com a sua voz ele dizia, para os medos de Pedro, para as tempestades de Pedro, ele dizia: mar, vento, aquieta-te. Aí em Mateus 16, 6 dias depois disso, Jesus vai perguntar para os discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Quem tem a resposta? Pedro. Por quê? Pedro está dizendo: eu vi esse camarada multiplicar pão e peixe. Eu vi esse camarada andar sobre as águas. Eu vi esse camarada curar doentes. Eu vi esse camarada acalmar o vento e a tempestade. Ele está dizendo: eu vi esse camarada abrir porta, mas ele não é chaveiro. Eu vi ele multiplicar pão, mas ele não é pedreiro. Eu vi ele multiplicar peixe, mas ele não é pescador. Eu vi ele andar sobre as águas, mas ele não é surfista. Eu vi ele fazer coisas extraordinárias. Ele não pode ser outro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode levantar as tuas 2 mãos e dar aquele grito de glória que o diabo não aguenta mais ouvir. Aleluia. Porque andar com Cristo é sinal de confronto. Aleluia. Fala com esse irmão: andar com Cristo é viver uma vida de confronto. E Evangelho de João 6, Jesus multiplica os pães e os peixes. A multidão olha para Jesus e fala: esse é o cara, esse é o brabo, esse é o top. Jesus deve estar falando: tá bom, o caldo vai engrossar.
a porta vai ficar estreita. Jesus vai começar a dizer: como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vocês vão ter que comer do meu corpo, e vocês vão ter que beber do meu sangue. Naquele dia, 5.000 pessoas chegaram para Deus falando: Jesus, me dá minha carta. Eu vou mudar de ministério. Eu vou mudar de igreja. Por quê? Porque o povo quer comer pão. O que quer ouvir palavra que agrada. Mas o povo não quer ser confrontado. Só que andar com Jesus é ser confrontado. Aleluia. Jesus coloca o dedo na ferida mesmo. Jesus falou: tá bom, pode ir. 5.000 pessoas abandonaram a Jesus por causa de uma única mensagem. E vou falar um negócio para você: nem todo culto você vai sair feliz. Nem todo culto você vai sair sorrindo. Nem todo culto você vai sair. Mentira. Tem culto que você vai sair meio torto de tanto apanhar de Jeová. Mas você vai sair feliz, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Oh glória! Só que num canto ficou um grupo de 12 pés de barro, 12 maior parte pescador. Aí Jesus que perdeu 12, Jesus que perdeu 5.000, não bajulou os 12 para ficar. Jesus olha para os 12 e fala: ei, o que é que você está fazendo aqui que ainda não foram embora? O camarada perdeu 5.000, mas não bajulou ninguém para ficar na presença dele. Porque na presença de Deus fica quem quer. Na presença de Deus adora quem quer. Na presença de Deus serve quem quer. Você não é obrigado a ficar. Você não é obrigado a adorar. A gente adora se quiser. Jesus. Aleluia. Aí Pedro vai tomar a palavra e falar: Jesus, então, quem era a multidão já foi embora. Só ficou quem é discípulo. Quem aguenta verdades duras. Quem aguenta ouvir tomar vergonha do papai. Quem aguenta ouvir larga o adultério. Quem aguenta ouvir para com essa fornicação. Para de se drogar. Deus confronta. Pergunta por quê? Deus só tinha 2 membros na congregação do Éden. 2 membros. Nos dias que os 2 pecaram, ele disciplinou os 2. Adão e Eva. Porque Deus prefere ter um Éden vazio do que ter 2 marmanjos em pecado vivendo lá. Aleluia. Olha para esse quem fala para ele: evangelho. Não, com vontade. Fala com ele: evangelho. Eu também estou casado, mas fala para esse que tem evangelho. É confronto. Não é do teu jeito. Pode olhar torto, mas a palavra vai ser pregada. Pode fazer biquinho, mas a verdade vai ser anunciada. Pode fazer cara feia, mas o evangelho tem que ser pregado. Celebra a ceia. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: ei Jesus, então quem era a multidão já foi embora, só ficou quem é discípulo. Porque aonde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha o que Pedro está dizendo: pão eu encontro na padaria, peixe eu encontro no mar e na peixaria, mas salvação eu só encontro em Jesus. Aleluia. Levanta essas mãos para adorar o Senhor Jesus. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas Deus pega pesado com a gente. Deus nos chama para a chincha. Deus nos trata. Deus nos amassa para não nos perder para o mundo, para não nos perder para o diabo. O diabo está doido para te tirar da presença de Deus, mas Deus está investindo pesado, porque Ele não quer te perder para o mundo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, vai. 6 dias depois, Pedro vai dizer: então, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vai dizer: tu és Pedro.
Ou melhor, não foi carne e sangue que te revelou, filho de Simão Barjona. Foi o Espírito Santo. Nessa hora o inferno fica de perna bamba, porque tu és Pedro. Mas sobre essa pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ele não prevalecerá contra. Eu fico pensando, Anderson, quem escolheria Pedro para ser apóstolo? Pedro era pouco estudado, quarta série, lia pouquinho, escrevia nessas coisas. Mas Jesus falou: tu és Pedro. 6 dias depois dessa confissão, Jesus está no monte orando. E num ato milagroso de transfiguração, enquanto os apóstolos de Jesus oravam, o seu corpo, a sua roupa, o seu rosto muda e se transforma. Enquanto ele está orando, Jesus está se transfigurando. Nesse momento, aparecem 3 figuras fortes da Bíblia: Moisés, Elias, e ficam conversando com Jesus. Primeiro ponto, o que esses homens têm em comum? Primeiro, todos eles jejuaram 40 dias e 40 noites. Moisés jejuou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. Elias jejuou 40 dias. O que eles têm de diferente? Moisés representava a lei. Quando você fala de lei, você fala de lei de Moisés. Legislador. O homem que recebeu as tábuas dos Deus mandamentos. O homem que Deus deu as estruturas, a planta do tabernáculo. Ele é uma representação da lei. Quem representa Elias? Elias representa os profetas. Porque um profeta que a gente sabe pouco da sua origem, um cara combativo, que andou contrário à sua geração no seu tempo. Um homem viril, um homem forte. E o que representava Jesus? A graça. Então a lei e a graça estavam testificando sobre Jesus. Porque a lei e a graça, eles se cumprem em Jesus. Tem alguém comigo aqui? Não vai dar tempo, eu vou falar bem rápido, que eu preguei na segunda-feira isso. Muita gente diz, e os gracistas sobretudo, eles tentam dizer que a lei é de Moisés, para dizer que a lei não é uma coisa boa. Vamos lá. A lei nunca foi de Moisés, a lei é de Deus. Foi dada de Deus para Moisés passar para o seu povo. Só que qual é o problema da lei? Perguntar qual é o problema da lei? A lei é limitada. Por quê? Porque a lei só consegue mostrar para você o teu pecado. Mas a lei não pode redimir o teu pecado. Então a lei mostra. Se relacionou com a mulher do outro. É adultério. Fez sexo antes do casamento. É fornicação. Matou alguém. Pecado de morte, não matarás. A lei, ele mostra o pecado. E se eu pecar na lei? Quem a espada fere, a espada será ferida. Esse é o problema da lei. Dente por dente, olho por olho. E qual é o problema? E qual é a bênção da graça? A bênção da graça é que se você pecar, você não precisa mais ir no olho por olho. Porque João vai dizer, filhinho, não pequeis. Mas se pecar, tens um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
Então essa é a supremacia da graça. A lei, ele mostra para você que você se sujou. A lei, ele mostra que você errou. A lei, ela te condena. Você é um pecador. Você merece ir para o inferno. A lei faz isso. E a graça? A graça, ela te limpa. Aleluia. Deixa eu correr para pegar o meu ponto aqui. No meio daquele diálogo, eu queria estar no meio dessa conversa. Eu queria estar, bispo, só para aprender. Eu queria estar Moisés, Elias, Jesus, numa resenha. Pode tirar o bloco de notas para anotar. Ou gravar no gravador de voz. Que conversa. Que nível espiritual. Que graça, né, meu bispo? Aí sabe quem vai tomar a palavra? Pedro. Uma resenha monstro lá em cima. Aí Pedro quer falar o quê? Pedro vai dizer, Senhor. Aí Marcos, acho que vai dizer, Pedro estava com sono. Ele falou de loucura. Ele falou, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Olha o que ele está falando. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para quê? Uma para Moisés. Uma para Elias e uma para Jesus. Gente, a graça está liberada. Você pode adorar onde você quiser. Só que Pedro está dizendo, vamos fazer tenda. Eu quero ter uma tenda só para ouvir profecia. Porque a tenda de Elias é a tenda da profecia. A tenda de Elias é uma oração de segundos e o fogo cai. A tenda de Elias é onde o céu se fecha na palavra do profeta. Na tenda de Elias, o filho da viúva ressuscita. E a tenda de Moisés, o mar se abre. A tenda de Moisés tem doutrina, tem lei. E na tenda de Jesus, tem a graça, tem o perdão. Então Pedro está dizendo assim, ó, eu quero tendas. Porque na quarta-feira, eu vou na tenda de Elias, que é fogo. Na sexta, eu vou na tenda de Moisés, que é doutrina. Mas no domingo, eu marcho na graça. Só que Pedro está esquecendo uma coisa. A lei e a graça se cumprem em Jesus. Eu não preciso de tenda na quarta. Eu não preciso de tenda na sexta. Eu não preciso de tenda no domingo. Porque eu tenho a graça comigo todos os dias. E esse é o grande erro da nossa geração. Porque a gente quer viver de tendas. Eu vou quarta-feira lá, que o pastor revela o CPF. Gente, Deus não te conhece pelo CPF. Deus te conhece pelo nome. Quem te conhece pelo CPF é o SPC e o Serasa. CPF negativado, devendo todo mundo. É Ele que te conhece. Agora Deus é pelo nome. Moisés, fala para esse crente aí. Deus não te conhece pelo CPF. Fala para ele, Deus te conhece pelo nome. Para de andar atrás de profecia, de revelamento, de revelação, dos mistérios. Quando Deus quer falar contigo, o profeta bate na tua porta. O profeta te encontra na vá. Deus te visita no sonho. Eu não preciso correr atrás disso. Aleluia. Deus conhece meu endereço, varão. Só que a gente quer viver em tendas. E aqui eu termino. O que aconteceu? Moisés desapareceu. Elias desapareceu. Mas Jesus ficou com Pedro. Você não pegou não. Quando Elias veio, ele apontou para um que viria antes dele. Quando ele disse para o povo lá no monte: até quando conhecerás entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, também seguiu. Mas inclina o vosso coração nos vossos caminhos. Está apontando para quem? Para Jesus.
Ele está dizendo, eu sou um profeta, mas está vindo aí um caminho. Quando Moisés veio, ele foi um legislador que deu a lei. Mas ele sabia que a lei não seria suficiente. Que havia de vir o quê? A graça. Então está dizendo, vai vir alguém que vai vos dar uma vida muito melhor do que a lei vos dá. Ah, você não pegou não? Moisés apontou para uma vida em Cristo. Elias apontou para uma vida em Cristo. Quando Cristo veio, ele não apontou para ninguém, ele apontou para ele mesmo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Oh, glória a Deus. Então olha para esse cara e fala para ele, essa noite é noite de derrubar as tendas. Essa noite é noite de um tempo de adoração livre. Aleluia. Como Jesus disse para a mulher samaritana, ei, não é nesse monte, não é em Jerusalém, porque é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Aleluia. Deus não está só dentro dessa casa, Deus não está só no culto de quarta-feira, no culto de domingo. Deus está aonde Ele é invocado, em espírito e em verdade. Você pode levantar a tua mão nessa noite? Levanta a tua mão, que dá 30 segundos de glória a Deus. Isso, 30 segundos de glória a Deus aí. Eu não preciso mais de tenda. Você não precisa mais de tenda. Você não precisa mais de porções. A graça é liberada na totalidade para você desfrutar. Aleluia, fica de pé adorando a Deus. Vem cá, vem. Vamos adorar. Levanta a tua mão.